Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estar mais uma vez convosco no programa Reflexão Bíblica. Agradecemos ao muito estimado pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves, por facultar esta oportunidade de estar convosco, compartilhando uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Queremos convidá-lo para abrir as Sagradas Escrituras no Novo Testamento, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13, do versículo de número 3 ao versículo 9. Pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. E se não tiver uma Bíblia próximo, mas pode ler conosco a palavra e meditar na mesma. Diz assim a palavra de Deus: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Esta é uma das primeiras parábolas que o Senhor Jesus, ele falou, conhecida como a parábola do semeador. E nós queremos, nesta oportunidade, refletir convosco sobre este tema: o semeador, a semente e o solo. Esta parábola, ela é objeto de muitos estudos. Existem vários escritos acerca da mesma, devido à forma que Jesus a pronunciou, o momento, o contexto que Jesus a pronunciou e as implicações que tem, especialmente em relação aos ouvintes da palavra de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção que primeiro aqui se refere a um semeador. Ele começa a dizer: eis que o semeador saiu a semear. O semeador, ele é o portador da semente, e o semeador da história, da parábola de Jesus, ele sai a semear. Este semeador, ele pode representar o próprio Senhor Jesus Cristo. Por incrível que pareça, Jesus, ele é tanto o semeador como ele mesmo é a semente. Porque a semente, nós vamos ver um pouco adiante com mais detalhes, a semente é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, Jesus é o semeador e Jesus também é a semente. Agora, um semeador, ele saiu a semear. O ato dele sair a semear, a atitude dele de sair a semear, demonstra pelo menos que ele possuía 4 características em sair para semear. Primeiro, ele era prudente, porque ele sabia que ele deveria sair. Aquela estava a ocasião boa para semear, o momento para semear, o tempo ideal de semear. Quem entende de agricultura sabe que nem todas as sementes são jogadas em todo o tempo, ou são lançadas ou semeadas em todo o tempo. Existe um tempo, existe um momento,
existe um tempo exato, uma ocasião, uma situação em que o semeador sai. Então ele foi prudente porque ele entendeu que era a hora de sair para semear. E quando se trata de semear a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele dizia a Timóteo: Timóteo, você deve pregar a tempo e fora de tempo. E agora os amigos vão dizer, então, o que significaria, tendo em vista que o semeador prudente, ele entende a ocasião que tem que semear. Esta palavra de Paulo a Timóteo, Paulo estava dizendo: Timóteo, aproveite cada oportunidade. Isso que ele quer dizer, a tempo e fora de tempo. Ele não está contradizendo Eclesiastes capítulo 3, quando o pregador, o sábio Salomão, ele diz: há um tempo determinado para todas as coisas. O que Paulo está animando Timóteo a fazer é aproveitar a oportunidade para semear, para pregar a palavra de Deus. E aqui nós vemos que o semeador ele foi prudente e o semeador saiu a semear. O semeador também ele foi diligente. Por que a sua diligência? Porque ele foi trabalhar. Ele saiu para semear, entendendo que ele precisava futuramente render contas da sua semeadura. O semeador, ele não descansa. O semeador, ele não pode ser acomodado, não pode ser de braços cruzados, ele não pode simplesmente ficar olhando as coisas acontecerem. Aqui ele toma uma atitude, ele tem um ato, aqui ele age, aqui ele faz alguma coisa. E o semeador saiu a semear, prudente, porque entendeu que era o momento, a ocasião de fazê-lo. Diligente, porque trabalhou visando, entendendo que ele ia ter a recompensa da sua semeadura, ele ia haver uma prestação de contas da sua semeadura. Então ele era prudente, diligente e também perseverante, porque ele semeou, o contexto vai nos mostrar, ele semeou, não é? Independente das dificuldades, independente das situações, independente até dos tipos de solo que nós vamos ver adiante, mas ele saiu a semear de maneira perseverante. Eu creio que o semeador, ele lembra o Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos. Então ele era perseverante por isso, porque ele entendia que tinha que semear. Ele era consagrado. Essa palavra aqui, consagrado, eu quero dizer que ele era dedicado inteiramente a esta tarefa de semear. Fala de uma consagração à tarefa de semear. O semeador, o trabalho dele é semear. O amor do coração dele é semear. O desejo da alma dele é semear. O propósito de vida dele é semear. O que move ele pode ter muitas atividades, mas o que move ele, o que motiva ele, o que anima ele é semear. Ele é o semeador. Ele ama semear, ele anela semear, ele deseja semear e nisso ele põe o seu coração, a sua alma, o seu ser, nisso ele se sacrifica, nisso ele se rende totalmente, a isto ele se entrega, por isso que consagrado, porque é entregue a maior das tarefas. Para o semeador, a maior das tarefas é semear. Por estes dias houve um semeador chamado Billy Graham, evangelista Billy Graham, que conhecidíssimo em todo o mundo, e narra o seu testemunho que um dia o chamaram para que ele fosse candidato a presidente da nação mais poderosa que existe aqui na terra, os Estados Unidos da América. Mas disse que Billy Graham respondeu a quem o convidou para tal, dizendo assim: eu não vou me rebaixar do meu trabalho.
E alguém perguntou a ele qual é o teu trabalho, e qual é a tua tarefa, e por que a tarefa mais importante seria ser presidente da nação mais poderosa do mundo, logo humanamente falando, claro, né? Ser o homem mais poderoso do mundo, tendo em vista que é para ser presidente da nação mais poderosa do mundo. Mas Billy Graham, ele como um semeador, ele disse assim, a minha tarefa é muito mais importante, é muito mais preciosa. E alguém disse, qual é? E ele disse, a minha tarefa é de ser embaixador do reino dos céus. Ele disse, eu já sou embaixador. Embaixador de quê? De onde? Eu sou embaixador do reino dos céus. E tendo em vista o assunto que estamos falando, em outras palavras ele estava dizendo, eu sou semeador. O meu trabalho é semear. Nisto está o meu coração, nisto está a minha alma, nisto está a minha força, nisto está a minha dedicação, o meu sacrifício, o meu trabalho, a minha intenção, o meu propósito, tudo está nisso, porque eu sou semeador. O semeador, disse Jesus, saiu a semear. O semeador tem que ser prudente, diligente, perseverante e consagrado a esta que é a maior tarefa que há para o semeador é semear, não existe outra. Mas, meus queridos irmãos e amigos, aqui nós falamos um pouco sobre o semeador e havíamos dito, e é verdade, que Jesus é o semeador e Jesus mesmo é a semente. Mas esta semente, o Senhor Jesus diz em Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 8, o versículo de número 11, Jesus diz assim, a semente é a palavra de Deus. Jesus está começando a esclarecer a parábola e ele começa falando, ele diz, olha, a semente desta parábola, a semente é a palavra de Deus. Em 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, versículos 23 a 25, nós vemos várias características da palavra de Deus como semente. Diz que a semente é a palavra de Deus, diz que é preciosa, e Pedro diz incorruptível, viva e que permanece para sempre. O semeador saiu a semear, e Jesus, ele diz no seu esclarecimento, a semente é a palavra de Deus. Não pode semear outra coisa, não pode semear palha no lugar de trigo, não pode semear filosofias humanas, não pode semear teorias mundanas. A semente é a palavra de Deus. A missão do semeador é semear a palavra de Deus. Alguém pode escolher semear outra coisa, mas o semeador não. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz que tem alguém que semeia contenda entre os irmãos. Inclusive, é abominação ao Senhor tal feito, né? Mas existem pessoas que semeiam contendas entre os irmãos. A Bíblia diz também em Provérbios capítulo 22, versículo de número 8, diz que tem alguém que semeia perversidade. Então escute, se alguém semeia outra coisa, não é verdadeiramente um semeador. É necessário semear a palavra de Deus. Quem semeia contenda não está semeando a palavra. Quem semeia perversidade não está semeando a palavra. A semente, disse Jesus, é a palavra de Deus. Mas, meus queridos, a semente ela é poderosa, ela é viva, ela é incorruptível, ela é preciosa, ela é maravilhosa e ela permanece para sempre. É a semente. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é eterna.
Existem várias coisas que duram para sempre, permanecem para sempre, entre as quais a palavra de Deus é a semente viva, incorruptível e que permanece para sempre. Mas, meus queridos irmãos, amigos, telespectadores, vimos um pouco sobre o semeador, um pouco sobre a semente, mas a parábola chega à sua intenção de ser proferida por Jesus, quando nós imaginamos o contexto histórico dessa narrativa bíblica, quando Jesus vai mencionar os 4 tipos de solos que existem. E cada solo representa um tipo de ouvinte. Observe bem, o semeador tem compromisso de semear a semente, que é a palavra. E ele semeia e deve semear a semente, que é a palavra. Mas agora o Senhor Jesus, ele joga para os ouvintes, para a audiência, para aqueles que ouvem. E ele vai dizer, existem 4 tipos de ouvintes, existem 4 tipos de solo, existem 4 tipos de terreno, e onde esta semente ela é lançada. E nós estávamos vendo que alguém até diz, mas o semeador não deveria lançar em qualquer lado, em qualquer lugar. Ele deveria preparar uma terra, arar a terra e jogar a semente no lugar adequado. Claro, isso de acordo com a lei da agricultura terrena é assim, mas de acordo com a lei da agricultura celestial não é assim. O semeador, ele simplesmente semeia. Ele vai semeando, ele vai distribuindo a semente da palavra de Deus e ele semeia em todos os terrenos. E Jesus, ele vai dizer, existem vários tipos de solos, vários tipos de terrenos e vários tipos de ouvintes. E aqui é onde o Senhor Jesus, ele vai dizer, ele diz assim, o versículo 4 diz, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Quando os discípulos depois pedem explicação a Jesus desta parábola, o Senhor Jesus no versículo 18, ele vai dizer assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19, ouvindo alguém a palavra do reino, e eu quero que você preste bem atenção, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, certas traduções dizem, à beira do caminho. Significa uma mente fechada, uma mente que não compreende, absorve a palavra, mas a solta muito rápido, não a guarda, não a entesoura no coração, não a tem por preciosa e valorosa, mas imagina que é algo normal, é igual a qualquer outra coisa. E por isso Jesus disse, então, é jogado à beira do caminho, aquele coração, aquela mente, é uma mente fechada. A palavra não mora, a palavra não nasce, a palavra não atua plenamente dentro dele ou dentro dela, porque ele tem a palavra como algo de somenos. Ele tem a palavra como algo que vale o que vale qualquer outra coisa. Ele não entende que esta semente preciosa é a palavra de Deus. Além dele ser um ouvinte da mente fechada, o inimigo ainda se aproveita que ele é um ouvinte da mente fechada e vem e rouba esta semente. Este é o primeiro tipo de ouvinte que há. É o primeiro tipo de solo ou terreno que há. Mas Jesus, ele vai falar no segundo tipo. Ele vai dizer no versículo de número 5, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, rapidamente nasceu, porque não tinha terra funda, mas foi porque não tinha terra funda. Versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E Jesus vai explicar, no versículo de número 20, ele vai dizer assim, porém, o que foi semeado em
pedregais, né? Terreno pedregoso, né? A mente emocional, porque veja o que é que diz, ou o coração meramente emocional, porque veja o que ele diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha que coisa boa! Esse tipo de terreno é interessante, porque é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe, e com alegria, coisa boa, maravilhosa. Mas, o versículo 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, guarde isso no seu coração, que está sendo dito agora, chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, Jesus é maravilhoso, o ensino de Jesus é maravilhoso, cada palavra de Jesus tem sentido, tudo o que Jesus diz e faz tem propósito. E Jesus está dizendo ali, existe um tipo que é o terreno pedregoso. Ele escuta a palavra, ele recebe a palavra imediatamente. Ele é uma mente emocional, ou um coração emocional, recebe rápido, porém não cria raiz. A terra é rasa, não tem profundidade, não tem raiz. E por não ter raiz, quando chega a angústia, ou quando chega a perseguição por causa da palavra, entenda. Aqui não se está tratando de qualquer angústia ou qualquer perseguição. Aqui está tratando angústia ou perseguição por causa da palavra. Aí diz, logo esta pessoa se ofende e já não tem mais a palavra. Já diz que, o versículo que nós lemos diz, vai se queimar, vem um sol, se queima, se seca, porque não tinha raiz. É por isso que a palavra de Deus vai nos orientar, que nós devemos estar arraizados em Cristo, arraigados, perdão, é a palavra portuguesa, Colossenses capítulo 2, versículo de número 7, diz arraigados e edificados nele. Ou seja, escute, tem gente que ouve, tem gente que recebe rápido, mas a rapidez com que recebe é a rapidez com que abandona a semente, porque vem a luta, vem a angústia, vem a perseguição por causa da palavra. Se trata da mente emocional ou do coração emocional, mas nós devemos ter cuidado, devemos ter raiz. Diz a palavra enraizado, arraigados e edificados nele. Colossenses 2 e 7. Então, aqui fala de uma mente emocional. Já vimos coração fechado ou mente fechada, mente emocional ou coração emocional. Existe um terceiro tipo de solo, ou de ouvinte, porque é disso que Jesus está falando. Ele diz assim, e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Na sua explicação, quando chega no versículo de número 22, ele diz, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Escute bem, este tipo é o tipo da mente inconstante, o coração inconstante. Ele ouve a palavra. Agora, quando chega preocupação com as coisas terrenas, aí ele logo abandona a palavra. Ele logo despreza a palavra. Os espinhos são as preocupações, as ansiedades, as necessidades até de uma pessoa. Mas isso tudo não pode ser e não deve ser desculpas para que a semente não esteja na nossa vida. Porque muitas pessoas recebem a palavra, ouvem a palavra e quando vêm estas lutas, as necessidades, as dificuldades da vida, esquecem a palavra. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus também diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz a palavra do Senhor que devemos ir ao Senhor, lançando sobre Ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, que a ansiedade, a necessidade, as coisas materiais, as coisas terrenas, não tomem o lugar na vida de vocês, a ponto de sufocar a semente da palavra de Deus. Então este é o terceiro tipo de solo ou ouvinte, é o do terreno espinhoso, a mente inconstante. Porém, Jesus falou de um último tipo de ouvinte, e que Deus me ajude, e a ti e a todos nós, que sejamos este último tipo de ouvintes, porque Jesus disse no versículo 8, e outra caiu em boa terra, e deu fruto. E quando Jesus vai explicar no versículo 23, ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. É a boa terra, o bom terreno, é a mente firme, é o coração constante. Que você, que eu, que nós sejamos uma boa terra, para que esta semente viva, incorruptível e que permanece para sempre, possa germinar dentro de você, possa lhe dar uma nova vida e possa fazer você estar enraizado em Cristo, a ponto de que nada destrua esta semente, a ponto de que esta semente fique bem guardadinha dentro de você, que você possa repetir como salmista, escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que Deus abençoe. Que tipo de solo você representa? Que tipo de terreno você representa? Se você é o solo que representa o terreno da mente firme, do coração constante, esta palavra seguramente vai germinar na sua vida. Receba Jesus como seu Salvador, procure a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. O nosso templo central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, ou em uma de nossas congregações, e dê o seu testemunho que recebeu esta semente da palavra por meio da programação da Rede Brasil de Comunicação, e Deus vai lhe ajudar mais e mais nesta caminhada. Oremos. Pai, nós te louvamos por compartilhar mais uma reflexão bíblica. Continua ajudando o nosso pastor e a equipe que o auxilia nesta grande obra. Também, meu Deus, ajuda os ouvintes da tua palavra, que esta semente viva, incorruptível e que permanece para sempre, possa germinar em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.